Saudações tricolores, bom dia. Pessoal, eu queria comentar, não é o jeito, nessa introdução do meu vídeo sobre o último jogo do Fluminense, que foi terrível, foi patético, triste, tá certo? São José 1, Fluminense 0 na altitude. Mas eu tinha falado já como é que seria esse jogo, tá certo? A gente falar da atuação desses atletas, também a gente vai falar do próximo jogo do Fluminense, que vai ser contra o Atlético Mineiro, lá no sintético, né? Então o Fluminense põe à prova planejamento de lições tiradas lá no sintético do Galo. A gente vai falar sobre isso, também da escalação. O Renato prepara mudança no meio campo contra o Atlético Mineiro, e também a gente vai falar que alguns atletas que estão fora, jogadores, o Fluminense está buscando trazer para o Mundial. Mas eu vou especular 2 jogadores, aí vocês vão avaliar sim ou não, tá bom? Logo depois da vinheta. Bom, turma tricolor, né? Antes de falar do jogo contra o Galo Mineiro, no domingo às 17h30 da tarde, vamos falar do último jogo do Fluminense pela Sul-Americana, na altitude, né? Contra o São José. Perdemos aquele jogo lá, que era simplesmente ganhava e já encaminhava a classificação. Mas infelizmente nós sabemos que jogar na altitude não é fácil. Sim, não é fácil, eu até expliquei aqui. Mas dava para ganhar. Os jogadores que foram para jogar lá desempenharam um papel muito fraco. Um papel pífio, ruim. Jogadores que já foram até titulares do Fluminense no ano passado. A atuação foi ridícula. O Fluminense não conseguia ter uma movimentação de bola da qual tinha sido treinado. Apesar que seriam reservas, mas parecia que cada um aqui era de um time, outro de outro, para ninguém se entrosava, para ninguém conhecia o outro jogador. É brincadeira um negócio desse, pessoal. Tá certo? Um time de 5ª categoria perdeu lá na altitude. Só porque é na altitude, aí fica esses 2 fatores, altitude e gramado sintético. São 2 fatores que o Fluminense não consegue ganhar. Por que não consegue? O que tá havendo mesmo? Tá certo? Então essa derrota aí deixou o Fluminense na 2ª posição, né, na tabela da Sul-Americana. E aí os jogos em casa ele vai ter que ganhar os 2 para se manter como o primeiro da chave. Deixou de já encaminhar logo a classificação. Bom, pessoal, domingo agora temos um teste. Porque, de novo, gramado sintético na Arena MRV. Às 17h30, transmissão do Premier e transmissão da Globo. Certo? É uma prova que o Fluminense vai ter que se impor. Mostrar que no sintético também ele pode desenvolver suas jogadas, né? Ter atuações boas e também de alguns jogadores. Não pode toda vez jogar no sintético, né? E perder. Lá no gramado do Botafogo, do mesmo jeito, sempre perdendo, vai para altitude, perde. E aí, o que está acontecendo? Por que esse desempenho não melhora cada vez mais? Bora não, botar para funcionar esses atletas e buscar uma fórmula para que eles busquem jogadas com mais detalhadas e com mais ensaiadas naquilo que foi treinado. Então vai ver como é que vai ser a atuação desses atletas diante do Atlético Mineiro. Então, turma tricolor, o Renato já prepara a mudança para o meio campo, tá certo? Espero que essa mudança seja efetiva, seja propositiva, seja uma mudança para melhorar essa articulação no meio campo. Então a gente espera que esse meio campo que o Renato Gaúcho vai fazer mudanças, né, seja um meio campo articulado, que marque bem, tá certo? Que na hora de sair para jogadas, saia com efetividade, tá certo? Triangulações, aproximações e também lançamentos precisos. O Fluminense também às vezes peca em lançamentos que às vezes não dão certo e não chega, né, até o ataque. Então o Fluminense precisa disso, de um meio campo mais articulado,
tá certo? Com mais envolvimento e mais entrosado. É isso que eu penso. Tem que ser mais entrosado nesse aspecto. Por quê? Porque o Atlético vai jogar na sua casa, somente na Arena MRV, nós sabemos que lá é pressão. Como ele está lá embaixo da tabela, só ganhou o último jogo, mas está lá embaixo, ele vai para cima do Fluminense, ele vai querer alavancar 3 pontos, tá certo? E aí a gente não pode ficar nessa situação. Ganha um jogo, perde outro, empata, não. Tem que ter o mesmo objetivo, tá certo? Tem que ter o mesmo trabalho, pensando sempre em alavancar, em ganhar pontos na tabela de classificação brasileira, seja em casa, seja fora. Então tá na hora, viu, seu Renato? Busque, tá certo, que alguns jogadores façam o seu desempenho em atuações mais efetivas, atuações mais voltadas para o que foi treinado, tá bom? Outra notícia boa é que, graças a Deus, o Monstro vai voltar, né, já contra o Atlético Mineiro. Ainda bem, ainda bem. Quem vai jogar ao lado do Thiago Silva, o Renato vai escolher, né, entre esses dois zagueiros aí, né, entre aspas, que é o Ignacio e o Fred, tá bom? As laterais, já é o Fuentes, me parece que o Guga ou Samuel Xavier. Mas o ataque a gente já sabe qual é, tá certo? Mas o Fluminense não precisa também de fazer atuações ruins, mesmo fora. Tem que mostrar uma atuação do qual foi treinado. Se você passou uma semana poupando que não foi para a Sul-Americana, é justamente para isso, para desempenhar um bom futebol diante do Atlético Mineiro, tá bom? É só para encerrar aqui o vídeo também, pessoal, que o scout do Fluminense está querendo trazer alguns jogadores da Europa. Tem um jogador da Europa, o Vinícius aí, 30 anos, mas não tem um bom desempenho. Esse aí é totalmente descartável, na minha opinião, do professor Francisco Humberto. Outra é o Arão. O Arão, ex-Flamengo, está jogando também na Europa. O Fluminense quer trazê-lo. Será se necessidade mesmo trazer o Arão? Não é bom eu trazer mais um centroavante de peso, um atacante, né, fazedor de gol, tá certo? Isso aí são noticiários do Fluminense para hoje. Interessa pro Arão. Agora, o Otávio está machucado, tá certo? Hércules e Martinelli às vezes se intercalam naquela posição que muitas vezes um joga mal, outro joga ruim, um joga bem, outro não joga. Então tem que ter aquele entrosamento de ambos jogarem com o mesmo propósito, tá certo? Então se faz com que, e é necessário que o Fluminense, o próximo mês já começa o Mundial, me parece que dia 17 já começa o Mundial, e dia 2 agora de junho já abre a janela, né, do Transfer Market para você trazer os jogadores que houver possibilidade de trazer da Europa ou mesmo da Sul-Americana, aqui do sul-americano, né, dos países sul-americanos, enfim, mas se for necessário você trazer mais jogadores, pelo menos mais 2, né, nessa combinação com os outros jogadores que já estão, para fazer um bom desempenho no Mundial de Clubes, porque não vai ser fácil. Não vai pensar que é jogar aqui no Brasil com alguns jogadores, com alguns times de Série C, não. É times de alta qualificação mundial. Tá bom? Tá ok? Então, pessoal, vamos aguardar até domingo às 17h30 como vai se comportar a atuação do Fluminense diante do Atlético Mineiro lá no gramado sintético. Vai ser pôr à prova o Fluminense mais uma vez. Tá bom? Não esqueça, deixa o like, compartilhe, faça seu comentário e faça sua inscrição. É totalmente gratuita, tá bom? Eu sou Francisco Humberto, o professor Tricolor.
Bom dia.